jamais assine isso sem perguntar. Eu poderia perder milhares de euros no futuro se eu não tivesse me resguardado e não tivesse usado essas perguntas aqui. Eu acabei de mudar para esse novo apartamento e eu peguei as chaves ontem. E aí a chave, quando eles te entregam a chave, esse é o último processo, o último passo para você de fato entrar no apartamento depois de você ter assinado o contrato. Então você assina o contrato e você pensa, beleza, já li o contrato, já entendi como é que funciona, já concordo com essas cláusulas aqui, ou ainda que eu não concorde, eu vou assinar, né? Porque eu sou o lado mais fraco aqui da... Fala, meu irmão, como é que você tá? Eu sou o lado mais fraco aqui e vou aceitar as condições. E você assina o contrato e acha que tá tudo resolvido. Mas sabe onde é que mora o perigo mesmo? No momento chamado Übergabe, que é a entrega do apartamento. Então vocês vão agendar um negócio chamado Übergabetermin, ou seja, um horário para a entrega das chaves. Só que nesse momento você não pode deixar o funcionário da imobiliária simplesmente livre para dizer que, para fazer você assinar um documento dizendo que o imóvel está em perfeitas condições. Ah não, o imóvel está em perfeitas condições, assina aqui. Não, você vai ter que analisar tudo direitinho, você vai ter que fazer várias fotos do apartamento para identificar se a geladeira está funcionando, se o imóvel for mobiliado, né? A geladeira está funcionando, máquina de lavar está funcionando, como é que está a pressão das torneiras, tem água quente saindo das torneiras, as tomadas estão funcionando, tem mancha na parede, tem buraco na parede, como é que está o chão, como é que está o piso. Então assim, se você não se ligar, você vai passar um aperto danado, vai assinar um documento dizendo que você recebeu o apartamento tudo bonitinho, tudo certinho, e aí, alguns anos depois, ou mesmo um ano depois, na hora de devolver, você devolve nas mesmas condições que encontrou, mas tem que pagar por um prejuízo que uma outra pessoa causou. E aí você fala, puta que pariu, mas não foi eu que fiz isso, né? Tá com esse buraco aqui, ou o chão tá todo fodido, quando eu entrei, já estava assim. Aí você não tirou foto, você assinou um documento dizendo que recebeu o apartamento em perfeitas condições e você deu mole. Então é o seguinte, a partir de agora, eu vou te ensinar ao todo 15 perguntas que você vai fazer para o funcionário da imobiliária antes de você tocar na chave. Então, antes de você pegar a chave, você precisa fazer essas 15 perguntas. Então, nosso tema é jamais assine sem perguntar isso aqui. Ou seja, você não vai assinar o documento sem perguntar o que eu vou te mostrar. E a partir de agora a gente vai trabalhar 15 perguntas que todo brasileiro deveria fazer antes de tocar nas chaves do novo apartamento. Eu falo por experiência própria, como você pode ver, eu acabei de mudar e eu passei por isso e eu fiz as 15 perguntas, que eu não sou bestalhado, né? Então vamos lá. Não tô dizendo que você é bestalhado nem bestalhada não, mas agora você vai perceber o quão é importante essas perguntas aqui. Primeiro ponto. Wie viele Schlüssel gehören offiziell zur Wohnung? Ou seja, oficialmente, quantas chaves pertencem ao apartamento? Porque provavelmente eles vão te dar chave reserva, essa coisa toda, e aí você vai obviamente contar as chaves que você está recebendo ali, porque lá no futuro, quando você devolver o imóvel, você vai ter que devolver a quantidade exata de chaves que você recebeu. Pergunta muito, muito importante. Próxima pergunta que você vai fazer nesse momento de entrega do apartamento. Gibt es einen Briefkastenschlüssel? Então, tem uma chave ali, como é que fala em português? Da caixinha de correio, exato. Tem uma chave da caixinha de correio? Então, se tiver, a pessoa vai te mostrar, a chave da caixinha de correio é essa aqui. Próxima pergunta importante. Essa pergunta aqui é capciosa, olha só que interessante. Gibt es bekannte Mängel oder Schäden in der Wohnung? Ou seja, existem defeitos ou danos já conhecidos no apartamento? E eu vou te indicar a fazer um negócio. Não necessariamente você vai conseguir usar isso no tribunal, usar isso ali numa audiência, porque se você gravar sem a autorização da pessoa, né? Pode ser que você não consiga utilizar isso, mas eu gravo. Então, quando você estiver num momento sério como esse, você coloca o celular para gravar ali, ó. Você chega perto da pessoa, faz as perguntas, etc. e deixa gravado. Vai servir tanto para você estudar alemão depois, e vai servir para, eventualmente,
né, a depender do caso, você pode até utilizar isso aí como um comprovante, beleza? Próxima pergunta importante. Können Sie ein Foto davon machen? Então, o senhor ou a senhora pode fazer uma foto disso? Essa aqui eu usei todas, na verdade, né? E eu lembro de eu ter usado essa aqui porque aqui em cima ó, tem uma pilastra e tinha uns 4 furos que o antigo inquilino ele colocou uma massinha, sabe aquela massinha branca para fechar os furos? E aí eu vi que tinha isso, eu falei, ó, você pode tirar foto disso aqui, por favor? Justamente porque eu queria que na documentação, né, ele colocasse aquelas fotos ali, beleza? Então eu falei, können Sie ein Foto davon machen? Você vai precisar dessa pergunta também. Próxima pergunta que você vai precisar. Wann wurde die Wohnung zuletzt renoviert oder gestrichen? Por que essa pergunta é importante? Você quer saber qual foi a última vez que o apartamento foi reformado ou pintado? Mesmo que tenha aparência de novo ali, etc., é muito bom você saber disso, porque você vai ter uma noção de quanto tempo o apartamento, né, contando com o tempo que você vai ficar no apartamento, por quanto tempo ele ficou sem renovação. Porque imagine só, você entra no apartamento que ele está limpo, mas ele não está renovado. E aí você pode alegar isso, eu entrei, o apartamento não está renovado, ele está limpo, então né, é importante você saber disso. Próxima pergunta que você vai fazer. Aqui é importante, ó. Na Alemanha tem muito problema, não sei se no Brasil tem, mas pelo menos onde eu morei no Brasil, nas casas que eu morei no Brasil, nunca tive problema com mofo, com umidade, mas aqui na Alemanha esse problema é muito comum. Então é muito importante você perguntar algo do tipo: Gab es in der Vergangenheit, ou seja, houve no passado, então in der Vergangenheit significa no passado. Então, gab es in der Vergangenheit Probleme mit Schimmel oder Feuchtigkeit? Então, teve in der Vergangenheit, ou seja, no passado, problemas com mofo ou umidade? Essa é uma pergunta também muito importante, porque é um problema muito comum aqui na Alemanha. Próxima pergunta importante. Essa pergunta também é muito importante. Na verdade, todas, né? Todas são muito, eu separei. Na verdade, as que de fato eu usei e que vão te ajudar. Gibt es bekannte Probleme mit der Heizung oder Warmwasser? Então, ou seja, tem problemas conhecidos com o aquecimento ou a água quente? Importante você perguntar isso também. Beleza? Muito importante você ter as declarações ali do funcionário da imobiliária, beleza? Ah, mas não é funcionário da imobiliária não, eu estou alugando de forma privada, então beleza, então o dono, tá? Uma pessoa que está ali te atendendo, você vai ter que perguntar isso tudo. Próxima pergunta que você vai fazer. Wo befindet sich der Stromzähler? O que é isso aqui? Quem sabe? Aqui você perguntando, ó, onde é que se encontra esse troço aqui? Und können Sie mir den aktuellen Stand zeigen? Então assim, onde é que eu encontro ali o contador? Como é que fala em português, hein? Aquele troço lá que marca a energia, o consumo de energia. Medidor de luz, né? Medidor de luz. Então onde é que se encontra o medidor de luz? E o senhor ou a senhora pode me mostrar o estado atual ali, ou seja, quanto está marcando agora, você vai precisar disso aqui. Você vai precisar tirar uma foto disso aqui. Assim que você botar o pé no apartamento, você vai tirar uma foto do medidor de luz mostrando o número que está ali, para que você não pague energia a mais sem necessidade. Qualquer coisinha irregular, você fala, não, quando eu entrei, o número do medidor era esse aqui, ó. Tá aqui a foto, P. Beleza? Muito importante. Próxima, importante, você vai tirar uma foto também. Wo ist der Wasserzähler? Ou seja, onde está o medidor de água? Você quer saber também porque você vai tirar foto e vai acompanhar isso aí. Próxima pergunta importante. Wo befindet sich der Müllraum? Ou seja, onde é que está a área do lixo? E aí você vai perguntar eventualmente se tem algum horário específico que você não pode jogar o lixo, coisa nesse sentido. Inclusive eu perguntei. E aí ele falou assim, não tem horário específico não, você pode jogar em qualquer momento, tem uns túneis grandes assim, mas aí o Hausmeister, ele faz isso uma vez por semana, né? Então ele libera aquilo ali uma vez por semana, mas eu tô livre para jogar lixo a hora que eu quiser, mesmo de madrugada. Beleza.
Show de bola. Próxima pergunta que você vai fazer. Gibt es eine aktuelle Hausordnung, die ich beachten muss? Então, assim, tem como é que fala Hausordnung em português, hein? Ou seja, são as regras ali do local que você está morando agora. É um regulamento interno, pronto. Então, tem um regulamento interno atual que eu deva observar, né? Que é importante você seguir e observar. Muito importante você perguntar isso também. Próxima pergunta importante nesse momento de entrega das chaves. Können Sie mir den Keller zeigen? O senhor ou a senhora pode me mostrar o Keller? Então, muito importante também, se tiver Keller, a pessoa vai te mostrar ali, vai te dar a chave também, ó, a chave do Keller, essa aqui, etc. Foi o que aconteceu comigo também. Então, você percebe que esse tema aqui é um tema extremamente prático. Se você mora ou quer morar num país de língua alemã, você vai precisar desse tipo de vocabulário, porque em algum momento você vai ter que alugar um imóvel para você morar. Entende? E mesmo que você vai dividir apartamento com outras pessoas, se você assinar o contrato, é você que vai resolver esse BO todo aqui. Ou se a pessoa for assinar o contrato, é importante que você saiba disso aqui também para acompanhar, para estar por dentro do que está acontecendo. E não enfrentar problema também. Beleza? Eu já dividi apartamento aqui na Alemanha e eu lembro que eu morei só... A pessoa morava no apartamento há uns 8 anos, eu morei 6 meses e eu falei com a miserável, eu falei, ó, eu tô entrando aqui, mas eu estou procurando um local em que eu possa morar, né, unbefristet, ou seja, eu quero morar aqui por tempo indeterminado. Ela falou, não, é que é por tempo indeterminado e tal, só que na verdade ela já tinha intenção de entregar o apartamento, mas ela foi desonesta. E aí eu entrei no apartamento, 6 meses depois, ela então, tô entregando apartamento e tal, e tem uns custos da entrega aqui, e queria empurrar para eu pagar 1.000 euros de custos de reparação ali do imóvel, tinha que pintar o imóvel, resolver algumas coisas no chão, etc., e queria arrancar de mim 1.000 euros. Oxi, aonde? Baiano, esperto, eu falei, nem a pau que eu vou te pagar esses 1.000 euros aqui. Eu tô atrás de um lugar para morar por vários anos. Você me disse que seria assim. E você mora aqui já há uns 8 anos e quer me empurrar custo problema que eu não causei? Você vai procurar resolver isso aí com os antigos moradores, pessoas que moraram com você anteriormente, nesse tempo todo. Não de mim, eu não vou pagar nada disso. Sai fora. Pois é, você tem que resolver tudo isso em alemão, né? Então, por isso que é importante você estudar vocabulário que vai te ajudar na sua vida real. Não vocabuláriozinho besta de livro ou escolinha de alemão que não te ajuda na vida prática. Se você quiser entender como aprender esse alemão prático, só clicar no link da bio que eu te mostro como é que eu aprendi o alemão do dia a dia, o alemão prático. Ou então você clica no link da descrição se você tiver em outra rede social. Próxima pergunta que você vai fazer. Ist der Internetanschluss bereits aktiviert? Essa pergunta é importante no mundo de hoje, né? Infelizmente, eu estou sem internet ainda nesse apartamento, estou usando a internet agora do celular. Tanto é que ainda tenho que ir no apartamento anterior para poder dar as aulas ao vivo que eu dou e etc. Mas enfim, não vejo a hora de ter internet aqui nesse apartamento que eu já posso mudar de vez. Maravilha, então essa pergunta aqui eu fiz pro cara, o cara falou que não tinha internet nenhuma ativada e que eu tinha que fazer a contratação. Aí eu falei, beleza então, sem problema. Próxima pergunta importante. Daqui a pouco eu vou falar para vocês 2 coisas importantes, tá? Uma é a internet, você tem que contratar, na maioria das vezes, e uma outra coisa também que eu vou te falar para vocês, com base no que eu tô passando agora. Wissen Sie, welcher Internetanbieter zuvor in dieser Wohnung genutzt wurde? Por que eu perguntei isso aqui para ele? Porque a depender, se ele me falasse assim, poxa, a Vodafone foi, né, o provedor anterior de internet. Eu sabendo qual é o provedor anterior de internet, eu poderia aproveitar alguma coisa envolvendo cabo, sei lá, aceleraria a instalação das coisas, etc. Então perguntei, justamente querendo saber sobre isso. Ele falou, keine Ahnung, né? Ou seja, não tenho nem ideia. Maravilha. E a última perguntinha aqui da nossa live. Bekomme ich das Übergabeprotokoll direkt im Anschluss? Ou seja, eu recebo o termo de entrega. O que é Übergabeprotokoll? É o termo de entrega. Ou seja, depois que ele também confere, ele faz fotos, ele coloca lá o número do medidor de energia, do medidor de água, pererê, parará, pororô. Ele coloca ali nesse documento observações que você
malandramente falou para ele, falou, ó, a parede aqui, ó, tem uns buracos aqui que foram tapados, né, a mão aqui, ó. Ó, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado. Você vai ter que falar pro cara. E ele vai ter que colocar no documento. E antes de assinar, você vai bater o olho ali. Poxa, eu até tentei ler tudo, mas era muita coisa. Mas eu fui batendo o olho nas coisas principais. Eu falei, cara, você tá aqui só tá escrito kinda mingle, ou seja, dizendo que não tem problemas. Mas e aquelas paradas ali? Ah, não, coloquei, dá uma olhadinha na foto aqui, olha a descrição. Aí tinha foto lá e tinha descrição. Eu falei, ah, não, beleza então, tal. E aí no final eu assinei. E aí, eu perguntei isso pra ele, né, se eu receberia esse termo de entrega logo em seguida. Ele falou, beleza, assim que eu finalizar aqui, você recebe automaticamente no seu e-mail. E de fato, foi o que aconteceu, eu recebi no e-mail. Então, até o momento, estou sem problemas. Estou só também na esperteza aqui, né? Fiz as perguntas, recebi tudo bonitinho. Hoje eu vou fazer um monte de foto e vou mandar um e-mail para a imobiliária falando que só tô mandando aquelas fotos ali só por um registro e tal, não sei o que, perere parará pororô, porque quando eu mudar desse apartamento aqui no futuro, eu vou poder, se eles falarem, ah, isso aqui você que causou, eu falar, nananina não, isso já estava assim, olha a foto aqui no e-mail que eu mandei no dia tal e tal. Então tem que ser esperto, tem que ser esperta nesse momento aí para as pessoas não colocarem um custo em você que você não causou. Você já pegou o apartamento, já estava assim. Por sorte, esse apartamento aqui está novinho, então não tem quase zero, praticamente zero, não tem problema aqui ainda bem, então tá de boa. Agora o que eu queria falar para vocês é o seguinte, foi o meu caso aqui, tá? Eu aluguei o apartamento e aí dentro da VA-Miete, que é o aluguel chamado de quente, tem os custos envolvendo aqui o prédio, né, envolvendo zelador, zeladoria, essa coisa toda, ali, limpeza das áreas comuns, aquecimento da área comum, iluminação da área comum, coisa de elevador, não sei o que, não sei o que. Está incluído nessa VA-Miete, né, que são Nebenkosten. Está incluído também os custos de aquecimento, né, embora isso seja variável no final, depois de um ano, aí, se você eventualmente gastou mais do que aquilo que você veio pagando ao longo do ano, você paga a diferença, beleza, mas está incluído ali no valor que você está pagando. O que você tem que contratar completamente por fora, que é muito comum aqui, que foi o que aconteceu comigo, é a internet. Então, a internet residencial, você contrata ela, fica em seu nome, você contrata e paga ali para o provedor de internet, que inclusive, como eu falei para vocês, eu estou esperando essa internet chegar aqui. E a outra coisa que você também contrata individualmente é a energia. Então, estranhamente, no Brasil, lá na Bahia é Coelba, nem sei se é Coelba ainda no Brasil, enfim, cada estado deve ser um provedor ali de energia, mas na minha época lá na Bahia era um tal de Coelba. E não tinha, acho que não tinha mais não, era Coelba e acabou. E aqui na Alemanha são vários, são dezenas assim que eu tive que pesquisar e etc. Eu falei, mas que doideira é essa, né? São vários, mas por que isso? Não tô entendendo esse negócio direito. Eu continuei pesquisando, vi que era normal. E aí fechei com uma empresa e ela pediu que eu colocasse o número do meu medidor, meu endereço, o número do meu medidor, fiz isso online. E aí, hoje ou nos próximos dias, essa energia vai ser já contabilizada em meu nome, né? Então a luz está acesa ali, não necessariamente está em meu nome ainda, mas eu acho que, né, de hoje ou amanhã, nos próximos dias aí, eles já vão atualizar isso aí. E a energia passa a estar em meu nome e eu vou pagar por essa energia que eu consumo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do tema. Quem precisa alugar um apartamento novo, é obrigatório assistir essa aula aqui. Ou quem pretende mudar para um país de língua alemã, é obrigatório assistir essa aula. Então envie para alguém que você conheça, que quer mudar para cá, parente, amigo, conhecido, conhecida, porque a pessoa vai precisar dessa malandragem, senão pode cair no aperto, beleza? Então, bom dia para vocês, excelente semana, a gente se encontra quarta-feira, meio-dia. Toda segunda e quarta a gente tem live meio-dia.